boa tarde. Quarta-feira, 5 de março, e o Além do Poder já está no ar. Já é oficialmente carnaval e no programa de hoje você vai conferir um papo histórico sobre a origem dessa tradicional festa. Para conversar comigo sobre este tema, eu vou receber aqui nos estúdios a professora e historiadora Loívia Almeida. E também tem aqueles que querem descansar e se ver longe da folia. João Pessoa passou pelas festas de pré-carnaval e a cidade agora fica mais tranquila. E com isso também vou conversar com a gestora do Sebrae da Paraíba, Regina Amorim, que vai dar dicas de locais para frequentar durante esse período mais sossegado aqui na capital, neste carnaval. Fica comigo, Além do Poder começa agora. Agora sim, muito boa tarde aos nossos telespectadores e vocês devem estar se perguntando pela nossa apresentadora Cláudia Carvalho, que está ausente hoje, mas é por uma boa causa. Cláudia está curtindo as férias dela e me passou essa missão de continuar garantindo muita informação aqui no Além do Poder. Eu sou Rebeca Emily e assumo essa missão com muito prazer. E eu já convido você para interagir nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @tvmanaíra e lembrando que você também pode acompanhar a gente pelo canal no YouTube, TV Manaíra Oficial. E agora eu já recebo a nossa entrevistada de hoje, que é a professora e historiadora Loívia Almeida, para falar da origem da tradicional festa que é o Carnaval. Eu já falo aqui com ela. Boa tarde, Loívia. Seja bem-vinda ao nosso Além do Poder. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? É uma festa tão bonita, é uma festa do povo, né? Tem esse título de festa popular, festa do povo. E vamos debater um pouquinho as origens dessa festa que é de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, né? Com certeza. Loívia, a gente já vai começar pelo começo, né? Saber de onde vem essa tradição do carnaval, onde foi essa origem, quando foi criado, como foi que isso aconteceu para dar esse boom que é hoje. Essas festividades carnavalescas, elas são bem antigas, né? Elas remontam a épocas ainda medievais. E no nosso processo de colonização, como fomos colonizados por Portugal e que tinha já herdado essas tradições medievais muito fortes, o carnaval chega aqui no Brasil, na época colonial, não com esse nome de carnaval. Ele chega aqui com o nome de entrudo, que era uma festividade típica portuguesa, em que nessa época que antecede, né, a quaresma, as pessoas iam para as ruas fantasiadas, geralmente com o rosto coberto de máscaras, e aí ficavam fazendo brincadeiras não lá muito agradáveis, né? Jogando tomate, ovo. Inclusive, perdão por lhe interromper, a gente tem algumas imagens que já está passando aí, que eu acho que é justamente dessa época que você está falando, né? Exatamente, da época colonial, né? Então, como a gente pode perceber aí, quem está em casa assistindo, pode ver nas imagens, que era uma prática comum na época colonial, eles pintarem o rosto, né? Ou então usarem máscara mesmo, e saírem promovendo essa farra, essa festa pelas ruas das cidades. Essa tradição do entrudo, ela entra principalmente aqui no Brasil, na região do Rio de Janeiro, né? Principalmente ali na época do período joanino, na época do período do primeiro reinado. Então, isso se torna uma festa muito popular, que acabou incomodando, de certa forma, a elite brasileira que não participava, num primeiro momento, dessas festividades. Era uma festa que envolvia escravizados, a população de classe mais baixa, que saía às ruas nessa semana de carnaval, né? Fazendo esse tipo de brincadeira, assustando as pessoas com as máscaras, jogando maisena, farinha nas pessoas. E eu lembro, você é muito novinha, Rebeca, mas eu lembro na minha infância, nessa época de carnaval ainda, a minha mãe tinha bastante medo de sair na época do carnaval para não levar um ovo na cara, um tomate podre na cara. E
esses indivíduos fantasiados, né, de cara pintada, de máscara, eles recebiam o nome de papangus. Então, eu lembro ainda a minha mãe falando, olha, a gente vai sair, mas cuidado no papangu, tá? Que é essa figura que vai fazer esse tipo de brincadeira, né? Eu sou novinha, mas eu ainda peguei uma época em que as pessoas, antes de ser tudo que é hoje em dia, mas antigamente tinha, na minha época também, tinha já essas questões do pessoal sair na rua e brincar muito com farinha, com maisena, essas coisas, sair melando um ao outro. Eu acho que hoje em dia é que se tornou essa festa, porque hoje é uma festa. E antigamente eu acho que era mais um tipo de brincadeira que as pessoas faziam para se divertir mesmo, né? Exatamente. Antigamente era mais uma manifestação do povão mesmo, né? Só que aí essa tradição carnavalesca, ela começou a interessar a nossa elite e as classes mais altas, vamos dizer assim. Então, a partir do século XIX, começa a aparecer aí os festejos em clubes, né? No século XIX, século XX, o carnaval passa a ser vivenciado por essa classe mais abastada nos clubes, e aí já era uma festa mais restrita, uma festa mais fechada, né? E a partir daí, esse entrudo, que era inicialmente, né, passa a se caracterizar realmente como uma festa de carnaval, porque passa a surgir as marchinhas de carnaval, os bloquinhos, as orquestras de frevo, né? Tudo isso aí no final do 19, início do século 20. Então é daí que surge já entra essa evolução, né, de como era antigamente para as épocas atuais. Exatamente. Eu acho isso fantástico da história, né? Porque passa-se os anos e a gente vai recebendo heranças muito fortes do que já passou. Então, o carnaval, ela é essa herança de tempos memoráveis, né, que foi se modernizando, se transformando e se aperfeiçoando com o passar do tempo, mas que não perde a essência, porque, como você bem falou, Rebeca, é uma festa, mas que a base dessa festa é a diversão, né? As pessoas procuram se divertir. E aí, quais foram aí as primeiras influências? Foram mesmo essas marchinhas de carnaval? Foram as primeiras influências para o carnaval se tornar o que tem se tornado hoje? Sim, sim. As principais influências desde a época colônia são as influências ibéricas, né? As influências do que eram essa festa em Portugal, em Espanha. Claro que aqui, como miscigenado, como o nosso país como o nosso Nordeste então esses povos holandeses, franceses que vieram, também trouxeram um pouco dessa sua festividade que foi incorporada nessa festa tão bonita que é o Carnaval. Com o passar do tempo, né, esse Carnaval ele vai tomando uma face nova. Hoje em dia a gente faz muita divisão entre o que é o Carnaval raiz e o que é um Carnaval mais modernizado, mais eletrizado, né? Então, o que seria esse carnaval raiz? Seria essas festividades mesmo ainda de rua, esses grupos de samba que antigamente passavam em carrinhos fechados de rua em rua tocando seus sambas, as escolas de samba também, o samba enredo, isso é muito raiz do carnaval, né? Agora, como tudo se moderniza, então o carnaval, uma festa tão grande, tão abrangente quanto ela, cede lugar também para o tipo de carnaval que a gente tem hoje, que foi idealizado primeiramente na Bahia, que são esses carnavais de bloco, de arrasto, né? Sim. Que juntam e mobilizam um contingente muito grande de pessoas, né? Semana passada, aqui nas nossas prévias carnavalescas, tivemos aí o Bloco das Virgens, que arrastou 600 mil pessoas, né? Então, assim, são modernizações, são transformações que só vêm para se somar, né, a essa grande festa que é o Carnaval. Inclusive sobre isso eu ouvi uma coisa que eu acho que realmente, eu acho que você concorda até mesmo comigo, que o Carnaval, ele passou de uma comemoração e as atrações se tornaram maiores do que a tradicional festa de carnaval. Ou seja,
A gente teve o Bloco das Muriçocas e a gente tem ali Fuba, que todo ano está nos Blocos da Muriçoca, que é o maior bloco de João Pessoa. Mas a gente teve grandes atrações nacionais, como Natan, Ivete Sangalo, Léo Santana. Então eu ouvi isso e eu acho que realmente, hoje, atualmente, faz sentido. É de que as atrações agora são maiores do que a festa em si, do que simplesmente os foliões irem para a rua e se divertir. Eu acho que a gente chegou nesse nível, né? Sim, por um lado, se o carnaval ele cede espaço para todo mundo, é bom que a gente não perca o poder histórico e essa raiz, essa essência do carnaval, né? Porque o carnaval, ele é uma data extremamente comemorativa, festejada, divertida, mas tem um contexto histórico de por que ele surgiu. Existe toda uma raiz por trás. As escolas de samba, que aqui na nossa cidade também fazem parte do calendário do Carnaval Tradição, né? Elas passam o ano inteiro mobilizando a comunidade onde elas estão. Então, o pessoal da comunidade se envolve, se engaja mesmo na confecção de fantasia, na formação da percussão da escola de samba. Existem muitos projetos sociais que envolvem essas escolas de samba no sentido de ensinar crianças, adolescentes a tocar percussão, né? A tocar o samba enredo. Então, isso é visto também como uma oportunidade. Você livra aquela criança, aquele adolescente de estar se enveredando por uma coisa não tão boa na vida, ocupando o tempo dele com coisas relativas à vivência dele naquela comunidade, né? E isso eu acho que tem se perdido um pouco. Porque, é como você falou, Rebeca, as atrações, elas ganharam mais destaque do que a própria festa. Tudo bem que o carnaval seja esse grande guarda-chuva que cabe todos os estilos e todos os ritmos. Mas a gente sabe que lá atrás, na essência, o carnaval é samba, o carnaval é frevo, o carnaval é maracatu. Então, isso tem que estar presente também, né? Pois é, Loívia, a gente vai dar uma pausa rapidinho, porque agora eu tenho um recado para você que está com problemas com as parcelas do seu veículo ou até mesmo recebendo ameaças de busca e apreensão. Você que está devendo parcelas do seu veículo, empréstimo, cartão de crédito ou cheque especial, presta atenção aqui nesse recado. A Infinity Consumidor reduz em até 80% o valor das suas dívidas. A única empresa com mais de 40 anos que garante a redução das suas dívidas. Então aproveita, dê um basta nessas ligações e garanta ameaças e buscas de apreensão. Liga agora para a Infinity no 4004-2821 ou manda uma mensagem para o WhatsApp no DDD 83991015874 e fale com um dos nossos atendentes. A consultoria é gratuita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite. E aos sábados, das 8 da manhã às 13 horas da tarde, no Centro Empresarial Epitácio Pessoa, no bairro dos Estados. E se você quiser saber mais informações sem sair de casa, é só acessar o site www.infinityconsumidor.com.br e seguir o nosso Instagram, @InfinityConsumidor. E lembrando que em Cliente Infinity tem descontos em grandes redes de varejos, farmácias, mercados, aplicativos de transportes, academias e muito mais. E se você faz parte da família Infinity, saiba que você ajuda o Núcleo de Apoio de Crianças com Câncer. Venha para Infinity Consumidor, há mais de 40 anos, reduzindo dívidas. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas você não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta e olha, estamos falando sobre a tradicional festa que é o carnaval. Só que muitos, além das praias, dos blocos agitados, confete e serpentina, a Paraíba também reserva opções para quem deseja curtir o carnaval longe da folia.
Seja em busca de aventura ou tranquilidade, o estado oferece destinos repletos de muita natureza e paisagem do litoral ao sertão. E para saber onde ficam esses locais de descanso, eu vou conversar agora com a gestora do Sebrae da Paraíba, Regina Amorim. Boa tarde, Regina, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Rebeca. Tudo bem com vocês? Perfeito. Depois do carnaval. Exatamente, né? Tem gente que não gosta de curtir o carnaval, não, né? Tem gente que quer aquela tranquilidade e as prévias de carnaval de João Pessoa já passou e a gente sabe aí, ó, já começa contando pra gente sobre o catálogo, né, que o Sebrae preparou aí com diversas experiências para quem quer estar longe da folia. Então, o Carnaval na Paraíba, ele foi para a gente curtir de várias modalidades, para atender a todos os gostos. Porque os que gostam da folia também encontraram folia, principalmente na cidade de Cajazeiras, que foi muito forte a animação, uma boa opção, considerada até como o maior carnaval do sertão paraibano, tá? Trouxe as atrações nacionais, como você falou, de Alok, El Chan, Felipe Amorim e tantas outras, né? Zé Felipe. Também tinha atrações regionais na Praça do Frevo, na Praça do Rock e no Beco Cultural. Isso tudo em Cajazeiras. Mas para quem não queria a folia, a gente também teve o restaurante Chalés, restaurante e pousada, viu? Chalés e restaurante nas alturas, que fica entre São José de Piranhas e Cajazeiras, na Serra do Vital. Claro, se está numa serra, o clima é mais ameno, o visual, a paisagem maravilhosa, com trilhas ecológicas, experiências gastronômicas e uma boa energia do período carnavalesco. Outra cidade que se destacou na região do Siridó foi Nova Palmeira, com grande animação no seu carnaval. Achei interessante a ideia do carnaval nas serras. Vocês ouviram falar? Que foi a união de 3 municípios, Dona Inês, Araruna e Bananeiras. Foi um conceito, uma mistura de aventura e de carnaval ao mesmo tempo. Bem interessante para quem gosta do turismo de aventura, de natureza e da ruralidade. Show. Campina Grande, como sempre, né? Todos os anos teve o Carnaval da Paz, o evento que reforça a importância da família e também da espiritualidade. Muita tranquilidade também nesse carnaval, em Bananeiras e Areia. Os municípios se diferenciaram com a culinária, os equipamentos hoteleiros e os excelentes passeios aos engenhos e às trilhas ecológicas. Foi um carnaval mais tranquilo, com marchinhas de carnaval, orquestra de frevo e animação nas praças e nos empreendimentos turísticos. Regina, deixa eu te perguntar, falando nisso, o Sebrae está com um catálogo de locais com experiências por toda a Paraíba, né? Isso, fala um pouquinho desse catálogo. Sim, esse catálogo de experiência também contribuiu para essa diversidade de opções no período do carnaval, porque os que já têm conhecimento, né, eles puderam contemplar são 26 roteiros que integram 80 municípios da Paraíba, isso no Sertão, no Brejo, no Cariri, Seridó, Curimataú, Costa das Falésias, Litoral Norte, enfim. E as modalidades do turismo que estão lá é o turismo cultural, o ecoturismo, as trilhas de longo curso, natureza. O turismo rural também é muito forte, não só na Paraíba, mas também em 60% dos municípios brasileiros. Então, quem ainda não conhece o catálogo de experiências turísticas,
ele está na versão online, digital, e eu já passei até o QR Code. Isso, inclusive eu vou falar para a nossa equipe agora, colocar na tela que a gente tem o catálogo sim, temos o QR Code, só você acessar nesse QR Code, ó. E aí você vai conseguir ter aí acesso a esse catálogo de experiências turísticas da Paraíba. Muito interessante. João Pessoa, né, vi vocês falando aí de que teve seu Carnaval Tradição. Realmente, são mais de 40 agremiações carnavalescas, escolas de samba, um clima de tranquilidade que deu para conciliar praia e folia. Inclusive, algumas dessas agremiações carnavalescas, elas fazem parte da Rota Caminhos da Tradição, que tem também o Alaúça, que só existe aqui em João Pessoa. E qualquer agência de turismo, ela pode contratar esses grupos que já estão trabalhados pelo Sebrae para fazer uma experiência carnavalesca com seu público, né, seus turistas que chegarem por aqui. Maturé também teve muita animação, com restaurantes e pousadas aconchegantes e trilhas para o Pico do Jabre. Também conheceu o artesanato em cerâmica e em madeira naquela região. No Vale do Paraíba, o destaque foi também a rota gastronômica e a rota dos ateliês criativos, que estão no catálogo de experiências turísticas da Paraíba. Regina. Perfeito. Então, os nossos telespectadores têm muita opção, tanto para quem não quer curtir a folia, que quer estar mesmo num lugar mais sossegado, acessa aí o catálogo de experiências turísticas da Paraíba, tá aí o QR Code e vai ter acesso a tudo isso, como locais, também experiências gastronômicas. Muito obrigada por todas as dicas, viu, Regina? E obrigada pela sua participação aqui com a gente. Pois é, muito obrigada também. Inclusive, no catálogo, a gente tem mais de 15 agências de receptivo que sabem já vender esses roteiros. E tem muita coisa boa para a gente usufruir na nossa querida Paraíba. Então vamos lá, todo mundo continuar curtindo aí a Paraíba. Obrigada, Regina. Obrigada a você. Pois é, então todo mundo aí já pode estar acessando o catálogo e vendo aí o que é que vai fazer durante esse carnaval, esse período aí. Quem não quer ficar na folia já tem muita opção. E a gente agora vai conferir um recadinho que o Armazém Paraíba preparou pra gente. Agora aponte a câmera do celular para o QR Code e baixe já o aplicativo do Armazém Paraíba. São mais de 30 mil itens para você comprar no conforto da sua casa. Anote também o nosso contato 32225000, o zap mais fácil do Brasil. E o Instagram, @armazémpb. Olha, hoje estamos recebendo aqui a historiadora Loívia Almeida. E a gente vai continuar aqui falando sobre a origem do carnaval. E agora eu queria saber, a gente tem a tradicional alaúça, né, que a gente conhece, inclusive tem os desfiles das alaúças, campeões e mais campeões. Eu queria saber da origem dessa tradicional item aqui também no Nordeste. Rebeca, é uma pergunta muito interessante, né? Porque eu particularmente morro de medo de alaúça. Muita gente, né? Porque eu particularmente, eu passei a minha infância inteira tendo medo, pavor de ouvir só aquele batuque. Então a gente realmente muita gente que tem esse medo da alaúça. Eu continuo tendo. Isso, hein? Então, historicamente, tá? Desde o século XVII, existem alaúças aqui no Brasil. Não só especificamente aqui na Paraíba, mas nesse contato aí que a gente teve com os países ibéricos, né? Então, uma das tradições fora o entrudo era esses desfiles, né, de pessoas fantasiadas com cabeças de animais, né, e que saíam pelas ruas amedrontando, pondo medo principalmente nas crianças. Hoje em dia a gente sabe que não é só criança que corre com medo de alaúça, gente adulta também. Então, isso remonta ainda ao período colonial, essas alaúças. E como você bem falou, é uma coisa muito característica e muito tradicional daqui de João Pessoa, né? Existem alaúças muito antigas na cidade
que participam de concurso mesmo agora no período do Carnaval Tradição, né? E esse é o famoso carnaval raiz que a gente estava falando no bloco anterior, né? Que não pode se perder. Então, é preciso dar ainda uma visibilidade maior do que a que já se tem, tanto a essas alaúças como as tribos indígenas que desfilam também, que é muito característico do nosso carnaval pessoense, né? Eu sou fascinada pelo carnaval pessoense, tanto o folia de rua quanto o carnaval tradição. Mas eu acho que o carnaval tradição ele ainda conserva muita história, né? Se a gente for realmente nas raízes do que é o carnaval tradição de João Pessoa, as primeiras manifestações de alaúça, de tribos, de clubinhos de orquestra, isso ainda é da década de 20 do século passado. Então, olha quanta história, quanto material importante a gente tem, muitas vezes a gente não se dá conta disso. Oi, Ivia, acredito que tenha sido muito enriquecedor, porque muita gente não conhece, né, essa tradição, saber dessa origem, de onde vem, como foi criado, então foi muito importante, foi literalmente uma aula, tanto para mim como para os nossos telespectadores, eu tenho certeza, e eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Rebeca, eu que agradeço, como professora, né, eu espero ter sido muito didática na aula, e não podia deixar de faltar os meus alunos, queria mandar um abraço para todos, porque todos garantiram que estão ligadinhos aí no Além do Poder, meus alunos do ISD e meus alunos do Vila, tanto Vila Bessa quanto Vila Sul. Um abraço carinhoso para os meus diretores, Inalda e Roberto, e os meus coordenadores, Brian, Pedro, Nicole, Luísa, todo mundo se sintam abraçados. Então, e curtam um carnaval, né? Curtam um carnaval. Seja tranquilamente ou não, vamos já sabendo da história, né, do carnaval. Então é isso, um abraço para todo mundo também. Nós vamos ficando por aqui. Um excelente carnaval para todos e você fica agora com o melhor para você com Heloísa Desirê. Tchau, tchau.